Sendo notado, existe uma trajetória tendencial que a gente tem deixado as coisas acontecerem sem pessoas como agora, que estão aqui, estarem envolvidas, como a Lisa, como a Silvia, como o Maurício e outras pessoas. E a tendência é que nós estamos indo para um caminho de ruptura, de insustentabilidade. Quanto mais demorarmos, mais difícil será mudarmos para uma trajetória sustentável. Se fizéssemos aqui, já teríamos ido para lá, mas estamos deixando passar o tempo, estamos passando na crise atual, a crise do amanhã. Essa aqui está sendo resolvida, que era a crise do alimento, pelo que eu tenho trabalhado, com o material que eu tenho obtido, estou vendo. Mas aqui é a crise do cenário de vida, que a Silvia falou muito bem, né? Maurício também e a Verinha. Então, quando a Lisa falou, como é que é essa transição política, pedagógica, como que ela será, né? É abandonando essa trajetória tendencial, aquela assim, são os outros, eu não tenho nada com isso, eu não posso fazer nada. Porque essa é uma existência onde o ser fica como se ele fosse um criado, ele é um empregado, ele serve, ele tem que passar para a trajetória criativa, criadora, que é essa trajetória, né, que aqui eu botei em azul, mas essa trajetória verde aqui. Então, quais são os dilemas fundamentais que levam à consciência e à ética? Nós, os humanos, necessitamos de água para a nossa saúde, mas nós poluímos as águas pelo nosso modo de aproveitamento. Nosso modo de olhar é de aproveitamento. Desejam produção pelas indústrias para gerar renda, todo mundo vai, o próprio governo fala assim, aquela fábrica vai gerar emprego, mas ao mesmo tempo gera resíduos em geral que causam degradação das águas. Se nós estamos com classe 4 no DF, imagine, no início de um sistema com classe 4, nós queremos a garantia de oferta de alimentos, mas nós, às vezes, adotamos práticas utilitaristas, ocasionando depressão, poluição, alteração das dinâmicas. Nós temos que aumentar o nosso olhar, nós temos que ampliar o nosso olhar. A transição pedagógica que ela fala é ampliar o olhar para aqui. O que está acontecendo, em todos os momentos, nós estamos falando de escassez quantitativa. Mas a escassez não é só quantitativa. Não adianta eu ter 10 copos d'água e eles estarem poluídos. Nós estamos tendo uma escassez qualitativa que é 10 vezes superior. No Rio de Janeiro, no estado do Rio, eu fui lá fazer uma palestra, fui ver o plano estadual, é 10 vezes superior. Eu já ouvi em lugar que é 30 vezes superior. A água que eu preciso para ela se tornar quantitativamente, de modo qualitativo e quantitativamente, ela precisa, a vazão mínima de recepção precisa ser 10 vezes superior a que era no passado, 15 vezes. E temos uma escassez na dinâmica. Então, eu vou voltar aqui só rapidinho. Temos a escassez na dinâmica que poucas pessoas veem. Isso aí é o motivo do hidrograma ecológico que já foi superado e nós nem discutimos isso. Então, nós temos uma transição pedagógica que deve ser o olhar de quem cuida das águas. Quem cuida das águas, ele não pode se cingir à unidade. Tem que trazer a diversidade da unidade e a unidade olhar a diversidade. É um olhar panorâmico, pelo interesse amplo e coletivo comandando, pelo olhar de bacia e olhar dos vínculos que acontecem na bacia, olhar de modo profundo, mesmo as águas de superfície. Então, eu costumo usar essa figura para mostrar que nós fazemos isso. E por isso é que surgiu, nesse livro que eu mostrei antes, quando a Vera falou, tem um capítulo aí, que eu tenho os termos novos. Tem um capítulo que eu escrevi aí, que surgiu de uma palestra também. Isso surgiu de uma palestra. São termos que falam de emagrecimento, porque se eu tiro do corpo um corpo hídrico mais do que ele tem, ele vai emagrecer. Mais do que é possível tirar, como foi falado, ele vai emagrecer. Isso é um caso real, gente, de uma cidade que fica ao norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia, onde fica o Rio Pardo, é um tributário do Rio Pardo. Esse é o Rio Vermelho, é o Rio Mosquito. Aqui é Águas Vermelhas, que eu quero dizer o nome da cidade. Fica ao lado do município de Currais de Dentro e de Divisa Alegre, na divisa com a Bahia. A descarga vem do vaso direto para o rio.
todo o lixo vem para cá. Uma geladeira que não se quer vir para cá, um sofá que não se quer vir para cá. O que isso causa? Eram 9 pessoas com situação moda em cada 10. A fonte da prefeitura tinha Caramujo. Então, isso causa o adoecimento do corpo hídrico. Então, esses termos, isso não é no Brasil, não. Vocês estão vendo o que é isso aqui? Isso não é o cara navegando no mar de lixo. Ele está separando o que pode ser vendido por ele como seletivo. E aqui não é longe, não. É a Baía de Guanabara, há 12 anos atrás. Eu não trouxe como ela é há pouco tempo atrás, porque está do mesmo jeito. Não precisa trazer. Então, nós temos a Constituição, como foi colocado, que até a Constituição, no meu modo de pensar, nós atuávamos de modo aproveitamento, é um setorial fragmentado, cada um faz o que quer e ninguém se entende. Em 97 surgiu a Lei 9433, que é a lei nacional. Claro, alguns estados até antes, por causa das constituições estaduais, começaram a trabalhar suas leis. Essa lei 97 trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, do Sistema Nacional de Gerenciamento, e gerou, com a Constituição, a possibilidade das políticas estaduais. Então, nós temos 27 leis, né? Nós temos essa situação. Em 2000, surgiu a Agência Nacional de Água. A partir daí, pela própria Constituição, pela característica da nossa legislação, que é muito bem elaborada, nós já devíamos estar mudando nossas atitudes. Nós devíamos estar tratando tudo, não com modo de aproveitamento, mas modo sustentável, com modo de olhar a oferta e o uso, não olhar só o uso, que é isso que eu falei. Fizeram uma reunião e pediram para que eu falasse sobre o uso coletivo, uso múltiplo. Eu tenho que olhar a oferta, eu tenho que ter a gestão da oferta, mas muitas vezes a gestão começa pelo uso. O mau uso leva, ou a falta, o excesso leva mas tem muita gente se unindo aqui para discutir o uso e não quer saber de onde vem a água. Eu fiz aqui até uma visão global da água renovável no planeta para a gente, porque é isso que me ensina. Eu que sou professor, eu só fui aprender melhor a dinâmica das águas, a linguagem das águas, quando eu senti que a água, ela não vem para ser usada. Ela vem com uma função, como foi falado, ela vem para fazer um serviço, ela vem para uma missão. Ela sai de lá com uma missão e chega aqui e a gente não entende a missão que ela veio e o recado que ela veio nos dar e o que ela veio fazer. Não dá o menor sentido aquele movimento de vir e voltar, não dá o menor. Então nós temos que olhar a água, a oferta, como ela vindo como uma missão mesmo, um serviço, uma doação. A integração dos agentes não pode ser fragmentada, não pode ser o setor elétrico fazendo, o setor saneamento fazendo separado. Temos que ter os planos de bacias, os comitês, tudo isso sendo discutido, até chegar nessa situação de integração dos programas, das políticas, e nós sermos parceiros da natureza. Isso que nós estamos fazendo agora em Brasília, foi incluído nesse programa como sendo o primeiro propósito, evitar que aconteça. Não adianta, inclusive no programa está escrito o contrário. É reabilitação, recuperação, restauração, por aí vai. Mas isso podia ser evitação, né? Não podia ser no sentido de não acontecer prematuramente. Então essa é a forma que devia estar acontecendo. Então, nisso que nós estamos aqui, cada um de nós tem que procurar saber qual que é o futuro que nós desejamos. É um futuro como esse que eu captei da Coreia do Sul? Ou é esse aqui que é da Baía de Guanabara, 2 de agosto de 2006? Aí, então, eu devo promover um encontro. Esse encontro é o diálogo dos conhecimentos, é o diálogo é a integração dos interesses, as práticas para responder questões que nos levam a avançar. Se eu não olho isso aqui, essa série de perguntas, onde estamos? Onde queremos chegar? Quais os percursos que nós faremos? Como alcançar o êxito no cuidar das águas? É difícil eu ter o início de uma consciência. Definir quem vai solucionar essas questões. Se são os governos, as ONGs, a iniciativa privada, eu, tu, ela, ele, nós, vós, ela. Quem é que vai fazer?
Todos nós. Saber como é o percurso. Se é de um ser que quer cuidar, se é de um ser consciente, é um ser ético, ou o que é? Né? Como proteger os ecossistemas e as águas? Então, na fala que aconteceu anteriormente, a gente viu que a visão com o homem centrado no meio, ele é a fonte de todas as decisões, é antropocêntrica e é baseada no olhar utilitarista. Em alguns países, o primeiro a ser considerado é o ecossistema, não como usuário. Ele é o meu fornecedor de água. Ele é que vai continuar só fornecendo. Nós nem como usuário não o conhecemos. Nós temos que respeitá-lo. A primeira prioridade no México é o ecossistema. Se o ecossistema tiver, eu tenho. É assim que tem que ser considerado. Como recuperar as áreas degradadas? Como fazer com que elas nunca tenham necessidade de ser recuperadas? Essa que é a melhor forma. Como oferecer segurança no suprimento? Como deixar de ser negligente no cuidado da quantidade, da qualidade, da dinâmica? Então eu tenho que fazer perguntas. O homem tem aqui que fazer perguntas assim e não ditar como tem que ser feito. A primeira pergunta, que é a mais importante, é o que eu estou fazendo o que deve ser feito para proporcionar o melhor para os seres humanos, para o meio ambiente, para as demais atividades. Eu estou cooperando, eu estou cuidando. A pergunta maior é essa aqui: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu me faço isso todo dia. O que me leva a fazer o que eu estou fazendo? O que me leva a estar aqui agora? O que me levou a estar aqui agora? Então, o que eu posso? Eu estou cuidando, eu estou valorizando a ética, eu estou olhando o coletivo, eu estou olhando o meio ambiente, eu estou comprometido. Como é que é meu diálogo com os outros? Quem são os outros? Eu, tu, ele, nós, ele, o meio ambiente. Eu sou omisso. E muitas mais perguntas. Quanto mais eu vou ampliando o meu modo de olhar, é um ângulo. Mais coisas eu tenho para ver. É claro que é difícil. Então, e o que eu fiz foi atualizar conceitos, porque conceitos e novas palavras, como nós vimos aqui agora, hidroalienação, hidroética, mudam a consciência. Como isso aqui aconteceu aqui na UNB. Uma pessoa, eu fiz uma palestra aqui mostrando que 10% da economia da água que era usada na irrigação dobrava a oferta de água no abastecimento. E a pessoa perguntou outra coisa, eu falei: isso é o aborto. Isso é um adoecimento, isso é uma obesidade, isso é uma esterilização, é a morte do corpo hídrico. Olha, eu sou engenheiro, estou falando outras coisas, como é que eu vou explicar isso? Aí eu tive que explicar, e essa explicação virou um desenho animado, depois a gente vai... Então, o que a gente tem que ver é que nós somos esse corpo, né? Esse corpo como uma bacia hidrográfica, como um curso de água, um corpo hídrico, e o que oferece água para comer, que oferece água para produzir, que oferece água para diversas necessidades que nós temos na nossa vida, mas que recebe, às vezes, exigências que fazem o emagrecer pelas setas azuis da retirada e o adoecer pelas setas vermelhas de lançamento. Como é que eu posso lançar nesse corpo dessa forma que eu estou considerando? Então, nós temos que criar conceitos, palavras que levem ao despertar de uma consciência reflexiva para um saber e um querer cuidar conjunto das águas. É uma participação consciente, é uma hidrocidadania, como é que eu posso chamar isso? Hidrossolidariedade, hidroconscientização, deixar de ser hidroalienado, né, como foi falado pelo Maurício, ter uma consciência hídrica, não ver o rio, esse é aquele rio. Ver mais longe, despertar. Nós chegamos lá para fazer esse trabalho em 2001 e falávamos: nós vamos abastecer a cidade que não tem nem 1% de água de abastecimento com a água do rio. Eles falavam: que rio? Eles não viam o rio. Aquele era o local que eles lançavam tudo que eles não queriam. Eles não viam o rio. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Eles criavam animais, a frente das casas era virada para a rua de cima. Não viam o rio. Eu tive todas as condições de conjugação de condições para que isso acontecesse e mudasse o jeito do rio.
Aí eu tive que olhar aquele rio que era usado para ser o rio que ia dar a água. Ele tinha uma nova missão, tinha que falar isso com todo mundo, usar daqueles instrumentos que o Maurício falou, diversos deles. E o maior deles foi o constrangimento dos adultos pelas crianças. As crianças é que foram os que levaram as mensagens: por favor, não se faz isso, papai, não é assim. Então, os usos que estavam, como que a água era recebida, como era respeitada e como era valorizada lá, tiveram que mudar e ver ambos os lados, como que a água era oferecida e qual era a função da água, o serviço da água, a missão da água, né? Isso foi passado para eles. Qual é o uso desejado para a água? Qual a finalidade que fornece o melhor resultado ao usuário, ao consumidor e ao meio ambiente? E assim, passamos a pensar na oferta, pensar no outro lado. Passamos a respeitar o outro, a lógica do outro. E fizemos uma dinâmica dos outros, olhando o coletivo. Não ver o rio era assim. Olhar a função do rio ficou assim. É o mesmo local 2 anos depois. Só que o rio está fazendo aquilo que agora há pouco eu ouvi da Verinha. Para que as águas revelem o céu, é preciso transparência. Ao céu. Eu nem sabia que ela ia colocar essa frase. A origem, o ciclo ideológico leva a gente a verificar que a água não tem um ponto inicial, é um ciclo. Eu não posso dizer que aqui é a origem. A origem é aqui. Aqui virou. Olha, se eu botasse a frase da Verinha aqui, dava certinho. Os dois complementos. Cada criança adotou uma árvore. Eu saí 6 horas da manhã para ir lá. Essa cidade se chama de Águas Vermelhas. Os 3 municípios juntos têm 39 mil pessoas, fazem parte de um conjunto de 3 milhões de pessoas do Nordeste que passaram a ter água. Esse é um exemplo, são 3 exemplos que eu levei para o estrangeiro, que é um no Rio Grande do Norte e esse e um outro na Bahia, exatamente onde você nasceu. Naquela região, uma cidade com 80 casas só, que é um outro caso emblemático. Mas as casas voltaram à frente para esse lado, fizeram alpendres, as pessoas botaram redes, aqui ficou então um paraíso. E todas elas têm água potável 100% e esgoto tratado por 100%. Mas foi um trabalho realmente que uniu uma intenção muito forte que gerou resultado. E isso foi feito com a Agência Nacional de Águas, escolhendo as cidades que necessitavam, e o Ministério da Integração. Nesse momento eu estava lá, executando aqueles que a agência indicava, como os estados participando. Tinha um engenheiro na ANA, um no Ministério da Integração, um em cada estado na equipe, né, inteirados. Então é possível fazer. Tendo consciência da missão das águas, a gente pode recuperar. Eu digo assim, cada água sai do céu, cada gota d'água que vem da chuva, de precipitação ou da neve, que é 10%, ela vem com uma missão. Chega aqui, cumpre a missão. Algumas delas já cumprem a missão mais rapidamente, são muito novinhas, tem que voltar logo para dormir com a mãe. Mas elas voltam rapidamente. Mas as outras fazem um papel. Todas elas têm o seu papel. Nós vamos ver já numa transparência aqui. Então isso aqui foi em 2001, isso aqui em 2013. É possível. Não sei se o pessoal lá do Rio Grande do Sul ainda está aqui. Tá, né? É possível. Vocês estão promovendo isso lá. Vamos fazer isso em Goiânia e também Curitiba já pediu a fazer uma bacia lá. Então a transição pedagógica para entender que tem que cuidar das águas, tem que entender a dinâmica das águas. Se você não entende a dinâmica das águas, você não pode, como foi falado pela Silvia, você não pode entender, sem entender a dinâmica das águas, em cada um daqueles pontos do zoneamento, ser parceiro dela. Você vive com 2 pessoas, ou filhos, e não sei o quê, e tenta fazer da sua cabeça ou tenta fazer no diálogo com ela. Então tem que dialogar com as águas. Aquilo que uma vez eu estava dando aula, na primeira aula, um aluno que era também colega de trabalho perguntou: o que eu tenho que fazer com tanto problema? Que eu só consigo problema. Na primeira aula, problemas internacionais. Na segunda aula, problemas nacionais.
Terceira aula, como resolve os internacionais. Na quarta, não tenta resolver os nacionais. Naquela época ninguém tentava. Então, entender a dinâmica, e eu falei, conversa com a água. Quando eu fui na Holanda, na reunião, na quinta-feira da mesma semana, eles estavam uma placa lá, criando espaço para as águas. Eu falei, como é que vocês bolaram isso? Como é que vocês conceberam isso? As duas engenheiras lá, holandesas, falaram assim, nós sentamos aqui e conversamos com a água. Então, a água, você quando senta e se transforma na outra, transforme-se numa árvore, você vai entender o que a árvore quer, o que a árvore gosta. Você tem que saber da dinâmica da árvore, é para saber. Eu não vou tirar a sua capacidade de procriação, não vou tirar a sua capacidade de dar saúde, não vou tirar a sua capacidade da vida. Eu preciso que você tenha para que eu tenha, mesmo que seja através dessa visão utilitarista. Um ser ético, um ser com consciência. Veja bem, usando essas figuras eu simplifiquei um pouco, tá? É Ock e Kanai que falaram isso aí há 12 anos atrás. A dinâmica da água renovada. Eu vou falar não da água que existe estocada em algum lugar com um pequeno movimento ou congelado. Vou falar da água que movimenta-se num ciclo de um ano. Ela tem muitas cores, como vocês falaram, mas principalmente no ano 2000, no Fórum Mundial da Água, em 2000, em Haia, foi na Holanda, eles batizaram por problemas mais acadêmicos, para entendermos melhor, e foi aí que eu entendi melhor. Claro que não pode ser rígido, batizar as águas de água azul e água verde. Então nós temos, colocando só percentuais, são 110 mil quilômetros cúbicos de água todo ano. Depois nós vamos ter na outra figura. Colocando percentuais, 100% do que é renovado anualmente desce em cima do planeta Terra terrestre. A parte terrestre, eu não vou falar de mar, que é 4 vezes superior. E nós temos chances aqui. Nós temos chances aqui, de captar água sem que ela vire água salgada. Temos novidade. 11% da água vem da neve. Dos 100%, 11% vem da neve. 89% vem da chuva. Ela se transforma, segundo essa convenção do Fórum de Haia, em água azul e água verde, para não ficar mudando. 40%, 60%. Do escoamento superficial, 14%. Desses 41%, 14% fica bem na superfície, que é o que a gente mais vê, e o escoamento superficial, 27%. E esses dois formam o escoamento subterrâneo, 10% dos dois. Os dois dão 41%, 4,1% desce para cá. Está aqui, ó, escrito. 59% chega aqui, dá bom dia, boa tarde e vai embora. Tá? Mas deixa tudo verde. Deixa tudo verde e dá chance que isso aqui tenha mais eficiência. Então, é assim que eu desenhei para trazer para vocês. Essa aqui vem das neves, essas aqui vêm da precipitação. Quando elas chegam, 6 transformando em 10, 6 delas vão embora, como evapotranspiração, e aquelas 4 elas escoam, sendo uma superficialmente, 2 e pouco partes subsuperficialmente, e essa aqui com aquela ali contribui com uma gotinha menor. Não estou dizendo que é o que tem, é o que acontece todo ano em média. Então, e nós pegamos essa água e usamos nas nossas casas, nas nossas indústrias, nas nossas alimentações. Estou falando de usos consultivos, chamados consultivos, que eu não concordo também, mas vamos deixar. De certa forma, é 111 mil quilômetros cúbicos que vem. Então nós temos 45 mil, 41% ali, e só usamos, dos 45 mil, usamos menos do que vai depois da vida. 440 para abastecer a cidade, 880 o dobro para abastecer as indústrias, e 3,100 usávamos em 2010. Esses dados são de 2010, está aqui, ó, atualizado para 2010. Mas temos esses lançamentos em vermelho, que pelo conceito de uso consultivo,
Ah, aqui volta 80%, voltaria aí mesmo 360. Mas volta como? Volta onde? Volta quando? E aqui devem voltar de outra forma, porque as indústrias, de certa forma, praticam reuso, reciclagem e tal. Aqui voltam muito melhor, pelo que eu sei que está acontecendo. Bom, e voltam muito mais bem distribuídos ao longo do tempo. Então, lá na Holanda, essa figura deles, eles são cuidadosos, porque consideram a natureza como orientadora através do sistema aquático. Eles têm um prédio que é igual ao tamanho de um shopping center, só de escritórios de pessoas que entendem de água. Por quê? Porque eles estão 2/3 do território abaixo do nível da água do mar. Se não entender de água, então como é que eles podem projetar? Uma das barragens, 2, 3 barragens que ajudam eles a fazer a gestão das águas estão na Alemanha. Porque ele fala, se você fizer isso aqui, eu estou protegido aqui. Isso é que é a cooperação hidrossolidariedade. E eles fazem a gestão da água pensando na sociedade, pensando no sistema aquático. Eles fazem assim a administração. Eles não podem fazer de outra forma. Então o que eu digo é o seguinte, não basta eu vir aqui como engenheiro, como eu fui, continuo sendo, agreguei outras formas de olhar, e atuar só com a razão. Eu tenho que atuar com a razão e com o coração. Tá? Se eu não fizer isso, e é o que nós estamos tentando fazer aqui, que eu vi dos meus companheiros todos até agora, né? Atuar dessa forma. Então, por isso é que quando me pediram aquela conceito de hidroética, é como o Maurício falou. O Maurício falou assim, é um conceito provisório. Você fala, todas as vezes você fala, você é provisório. Por quê? Primeiro é de cada um. Segundo, que eu acabei de fazer, eu já não concordo. Porque eu estou aprimorando. Não é porque eu discordo dele, é porque eu não concordo. Então eu prefiro que ele se amplie, seja o mais respeitoso com os outros. Vamos ver o que é que eu coloquei aqui naquele momento que eu fiz esse trabalho. É a consciência, é o saber pleno, a atitude responsável e sustentável, com o que acontece com a água, após ela atender às necessidades de cada corpo, dos diversos corpos, por tudo que se constitui uma certa componente físico e funcional, o conjunto de um certo ciclo de influência. O que acontece? A água caiu no espaço físico, na propriedade, na moradia, no espaço de relações, na família, os amigos. Como é que esse povo todo usa? Como é que são as funções, serviços e condições hídricas? Que daí, após isso, eu possibilito aos outros. O que é acontecendo com a água que vem para mim com uma certa missão, com uma certa função, com uma certa funcionalidade, com um certo serviço, e passa por esse filtro, ou esse modo de pensar, e é oferecido aos outros. Né? Então eu tenho que pensar. Os outros são os ecossistemas, a primeira coisa que eu vou ter. Então, eu vou usar água e não vou pensar no ecossistema que me deu água, não tem reciprocidade, não tem o menor respeito, não tem o menor entender a sua missão, a fauna, a flora, que fazem parte, a diversidade, todos os seres que dependem da água, que influenciam na sua quantidade, qualidade e sua dinâmica. Aí eu também fiz aquilo que o Maurício falou, são considerações iniciais, preliminares, sobre um conceito de hidroética que pretendo aprofundar, de modo que possibilite o alcance de maior amplitude na evolução da percepção. Então, me disseram ontem que está sendo publicado o livro da Associação Brasileira de Bioética. Então, eu acho o seguinte, a gente não pode se ater a ser dono da verdade, e nem pode deixar de fazer a complementariedade que é necessária. Então, eu uso muito essa figura da pintura do Alex Gray, que é uma pintura chamada Visão Cristal. Nós temos aqui o setor de saneamento, com todos os seus olhares. Quem me entende mais pode perceber que tem aqui os olhares de diversas companhias, ou seja, empresas municipais, empresas estaduais, Ministério da Cidade, Ministério da Integração, Agência Nacional de Água, todo mundo foi aqui. Mas temos aqui o setor elétrico, temos aqui a visão do setor de navegação,
Tem que saber quem é mais forte, é próprio. E até a visão urbana agora, com a Lisa entrando, né? Então, a pessoa aqui, com diversos níveis de projetos federais, municipais, né? Um diálogo que tem que existir aqui, simplesmente um diálogo que eu acho que resolveria metade da questão, é do setor viário de Brasília com de drenagem urbana. É só isso. A água passa, encontra o meio-fio, encontra condições que o setor, de atrapalhar que o setor viário causou. Então, mas os dois conversam? Duvido. Assim, de certa forma, tudo isso que está mostrado aqui em volta, que é a diversidade, dentro da diversidade tem diversidade, eles estariam aqui na unidade. Isso aqui é o centro que representa a unidade de toda essa diversidade. Ou seja, eu tenho que ter a diversidade na unidade e a unidade na diversidade. Esse é o que a gente deveria estar encontrando. Se não fosse por assim, nós vamos estar sempre incompletos. Então, o homem tem que passar a ser parceiro da natureza cooperativo. Isso são alternativas de transição, é um despertar para observar a dinâmica do mundo natural. Os ecossistemas observados e respeitados pelo homem se chama, então, desenvolvimento de capacidade. Então, nós temos que ampliar a participação, a dinâmica das relações, olhar maior, olhar coletivo. E olhar coletivo é, por sinal, o nome dessa pintura do Alex Grey também. Ela se chama Olhar Coletivo. Se vocês prestarem atenção, o olhar esquerdo de um rosto é o olhar direito. Além do olhar esquerdo de um rosto e olhar direito, ele tem o olhar da intuição, o olhar da razão, e ele está olhando, formando uma dinâmica, apesar de estar parado ali, está parecendo que está se movendo, de modo que o olhar de todos que estão no coletivo estão aí para criar uma nova verdade para nós, que é a verdade da razão do outro, da lógica do outro. Então, adotar esse olhar holístico com todas as disciplinas, formações e conhecimentos, e respeitar o interdisciplinar na primeira fase, o pluridisciplinar na segunda fase, o transdisciplinar, que é o que nós estamos fazendo aqui. O que é o transdisciplinar, segundo o Bacharach Nicolescu? Eu li o parágrafo dele e pedi para uma pessoa que apareceu na minha vida dizendo que você está querendo fazer uns desenhos, eu vim te ajudar. Então ele veio e fez esse desenho do arco do conhecimento. O arco do conhecimento, ele começa pela acertar o alvo, ele já acerta o alvo, pela disciplinaridade, pela pluridisciplinaridade, pela interdisciplinaridade, ele está mais próximo do alvo, da meta, mas com a transdisciplinaridade, que significa que está ao mesmo tempo entendendo todas as disciplinas, está envolvendo todas as disciplinas, está entre as disciplinas, através das disciplinas e além de qualquer disciplina, que é aquilo que a natureza está fazendo, que é o caminho. Um avanço na visão setorial também. Essa visão setorial fragmentada, eu utilizei a mesma ideia do Bacharach Nicolescu. Ele veio aqui, fez os livros, foram do grupo de transdisciplinaridade da USP, né? E esses 2 livros, 3 livros agora, eles trazem, me serviu para tentar entender essa fragmentação e como superá-la. Na transversalidade, pelas múltiplas metas, pela diversidade de objetivos, pela sinergia das funções. Nós até bolamos o Interáguas para fazer isso, que era planejar em conjunto. Vai levar algum tempo para entenderem bem esse assunto, né? Então, o arco da ação agora, não o arco do conhecimento, mas o arco da ação setorial, plurissetorial, intersetorial ou transsetorial, é que eu tenho que alcançar além do setorial. Eu tenho que dizer como que os diversos setores devem atuar numa certa região, numa certa ocasião, a favor do bem comum. Eu não vejo isso como estar acontecendo. Todo mundo está vendo o seu bem-estar ali. E como vai ter um bem, mas não um bem comum. Trazer algo mais e melhor ao conhecimento de um setor, alertar que falta vinculação, indicar as relações necessárias e adotar novos olhares. É isso que tem que acontecer. Eu tenho uma figura que infelizmente eu tinha colocado aqui, mas foi muito tarde, eu acho que eu esqueci de copiar do computador. Quando eu coloquei aqui, veio a versão. E por sinal eu trouxe essa aqui, que é
nós não estamos sozinhos no mundo. E nosso corpo não é o corpo físico somente. Nós temos relações, como foi falado. A nossa relação com a árvore foi pintada ali pelo Alex Gray também. Então vocês podem ver que a nossa energia ultrapassa esse espaço aqui até o estacionamento. Então nós temos que ser responsáveis por onde a nossa energia está acontecendo, o que ela está fazendo e como que ela pode estar interagindo de modo a se complementar, está conversando com a árvore, de certa forma. Então ensinar, quando ela perguntou o que eu tinha que falar de mensagem, nós temos que ensinar e evitar que o homem seja uma pessoa que está num combate contra a natureza. Ele está aproveitando os ecossistemas como base de lucro, tem olhar de aproveitamento ou de omissão. Né? Então, o outro está aproveitando, eu estou com essa visão utilitarista. Essa aí que fica bem retratada por essa figura aqui. O entender que o ciclo hidrológico e o movimento sanguíneo da biosfera têm em comum. Os ecossistemas partilham da mesma água que nós partilhamos. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar.